Vamos a Portugal agora, isso mesmo, tá na linha o Cláudio Hábito, Claudinho Hábito, assim que ele é conhecido nas redes sociais, através das transmissões que eles fazem, ele e a esposa, no Instagram, no YouTube, no Facebook, em todas as plataformas digitais possíveis, profissional da comunicação, terminando doutorado na Universidade do Minho, morando em Portugal desde 2014, na cidade de Braga. Braga fica no norte do país. Agora são quase 3 horas da tarde, diferença de 3 horas para Portugal. Claudinho, seja bem-vindo aqui na Rádio Menina, tudo bem? Boa tarde. Pois é, Adilson, obrigado pelo convite, já agradeço de antemão também a oportunidade de estar aqui na Rádio Menina e já deixar o meu cumprimento aos ouvintes da rádio aí em Balneário Camboriú. Bom, eu vivo aqui em Portugal desde 2014 com a minha esposa, agora a gente tem uma filhinha de 3 aninhos e sempre moramos na cidade de Braga, no norte do país. Estamos aqui há quase, é o nosso 7º ano e fizemos mestrado aqui na Universidade do Minho e agora estou terminando o meu doutorado. Nesse momento estamos bem, porém confinados, né? Eu acho que esse é o pior momento, talvez, dessa pandemia para a gente aqui, obviamente, durante esse ano de 2021, porque desde o dia 15 de janeiro que fomos colocados em confinamento. As restrições aumentaram devido ao aumento do número de casos, com certeza, a gente acompanha por aqui. A vacinação, em que estágio está por aí, Cláudio? Então, Adilson, na verdade, estimam, né, que pelo menos 200 mil pessoas já tenham sido vacinadas aqui em Portugal. É uma estimativa que ainda os números não foram atualizados, são do dia 21 de janeiro, mas, em princípio, a vacinação está sendo feita nos profissionais de saúde, o pessoal da linha de frente, né, dos hospitais e de atendimento ao público na questão da saúde, enfermeiros, bombeiros, policiais, médicos. E agora a intenção do governo é começar a vacinar pessoas que não estão na linha de frente, mas começando pelos idosos, principalmente os que estão nos lares, nos asilos, né, nas casas de repouso. Economicamente falando, esse confinamento, acredito que traga bastante prejuízo também para o país, em especial aonde você está morando, que é Braga, aí no norte do país, né? Com certeza, Adilson. Na verdade, eu acho que se eu pudesse resumir a questão econômica de Portugal, e não só Portugal, como outros países da Europa, nesse momento de confinamento, é desastrosa. A economia portuguesa vai ladeira abaixo, assim como outros países como a Espanha, a França, a própria Alemanha, né, registraram quedas brutais no seu faturamento e no seu produto interno bruto, o PIB. Mas hoje aqui em Portugal, com essa questão de confinamento, muitos comércios estão fechados. É importante ressaltar que o estado de emergência começou no dia 15 de janeiro, porém no dia 18 tiveram reforços dessas medidas. E aí sim que os comerciantes que já vinham cambaleando, já vinham mal das pernas com um 2020 muito difícil, tiveram muitos que fechar suas portas. Hoje em Portugal estimam que de cada 5 restaurantes, 3 não voltem a reabrir, né? É uma situação muito complicada na questão econômica. É um país pequeno, a gente fala de um país com 10,3 milhões de habitantes, é um país que vive, para vocês terem uma ideia, que estão ouvindo agora a rádio aí, Menina, a gente fala de um país que recebeu só em 2019 mais de 27 milhões de turistas, ou seja, quase 3 vezes a sua população. Um país que tem, de cada 5 euros que entra na economia do país, 1 euro vem do turismo. Então você imagina que esse setor praticamente foi assassinado durante a pandemia e obviamente que muitos comerciantes já está começando, já houveram muitos protestos em relação a isso, porque a vida das pessoas, principalmente que tem comércio, tem loja, que vive de negócio ou do próprio turismo, está em agonia, né? Politicamente, como é que está o país? A gente recebeu informação que aqui, como exemplo de Manaus, tivemos falta de oxigênio por aí. Em que região foi? Qual é a situação política também dos governantes por aí, Cláudio? Assim como no Brasil, e acho que em muitos lugares do mundo, aqui em Portugal a pandemia também se tornou uma questão política, né? Ela deixou de ser uma doença para se tornar um caso de política. O problema é como eu referi, né? Portugal é um país relativamente pequeno e que tem um sistema nacional de saúde, aqui, diferente do Brasil, chama SUS, aqui em Portugal chama SNS, é o Sistema Nacional de Saúde,
ele já vinha, né, trabalhando sempre com um volume de atendimento muito grande. Então, hoje, você imagina, em Portugal estimam que tenham 6.420 pessoas internadas, isso para um país de dimensões mais ou menos do tamanho de Santa Catarina ou de Pernambuco, isso é muita gente, né, internada nos hospitais. Sim, houveram alguns relatos, né, de falta de oxigênio, só que, diferente aí do Brasil, Portugal tem vou colocar em termos não muito usuais, mas tem as costas quentes, vamos colocar assim, porque tem uma União Europeia, né, por trás, que consegue enviar recursos de maneira emergencial. Isso acontece, por exemplo, nos meses de verão, quando aqui os incêndios são muito comuns e Portugal não consegue atender a demanda, né, porque tem muito incêndio, falta pessoal para resolver esse problema. Então, países como Espanha, França, até a Rússia, nos últimos anos, têm enviado ajuda emergencial nesses casos de situação pontual, né? Então, acho que Portugal, nesse momento, vive, né, uma questão no Sistema Nacional de Saúde sobrecarregado, tem uma questão também de alto índice de infecção de profissionais de saúde, então isso está fazendo com que ocorra esse desfalque, né, na linha de frente, mas de maneira geral, e aí surge essa questão da questão do estado de emergência e do confinamento, a ideia é essa de achatar a tal curva de infecção, né? Cláudio, eu gostaria de agradecer a tua participação aqui no Jornal da Menina, aqui na Rádio Menina de Balneário Camboriú, e queria manter esse contato contigo para que a gente possa também fazer um acompanhamento de como está e como evolui a situação, evolui no sentido positivo, de melhoras, de pessoas que serão salvas, enfim, de acabar o confinamento e as pessoas poderem voltar um pouco ao normal aí também onde você está, que é na cidade de Braga, em Portugal, tá certo? Tá certo, eu que agradeço, Adilson, me coloco à disposição sempre que vocês aí da Rádio Menina precisarem aqui, estarei aqui para passar mais informações e aproveitar só para dizer uma coisa, Adilson, que essa questão da pandemia, eu acho que o que a gente sente mais no dia a dia, essa questão, né, confinamento e enfim, a questão psicológica, sabe? O que eu percebo muito no dia a dia aqui é a saúde mental das pessoas, eu acho que ela acompanha muito essa questão econômica e de fechamento de restrição, né, de liberdades, enfim, a gente está com toque de recolher desde novembro praticamente, e isso está afetando também a questão psicológica. Porém, para finalizar, quero te agradecer, obrigado pela oportunidade, Adilson conta sempre comigo, e espero que vocês, ouvintes aí da Rádio Menina de Balneário Camboriú, tenham um pouquinho mais, né, dessa informação aqui de Portugal. Muito obrigado e contem sempre com a gente.